Ela está a explicar muito bem, com certeza, mas tem que puxar um bocadinho, mas tudo bem, ela está maravilhosa. Acredita que ela ela gosta de conversar, até porque nos bastidores falámos muito, não foi, Liliana? Claro, acredito. Falámos muito. Bom, as câmaras também intimidam um pouco, mas tudo bem. É verdade. Bruno, é verdade. provavelmente daquilo que falaste quando estiveste cá, também a contar a tua história de vida, as coisas relativamente ao teu caso, sem falar, enfim, aquilo que te aconteceu e a costela que vai ser rapidamente... É uma fissura, é uma semanita... É uma pequena fissura, não é? Vai ser resolvido rapidamente, espero bem que sim. Sim. Futuramente, tens novidades relativamente ao teu caso? É assim, eu estou à espera que Espanha marque a consulta. Sim. Tenho agora consulta na próxima quinta-feira no Hospital São João, não é? Sim. Mas em termos de Espanha ainda não me disseram nada. Muito bem. Disseram que ia ser rápido, mas até agora ainda não tenho tido novidades do lado lá. Está bem. Quando tiveres novidades, ligas, está bem? E diz qualquer coisa. Certo. Obrigada. Bruno, um grande beijinho para ti. Tá, um beijinho para a Liana, também para a Vânia e para a Rosabela. Muito obrigada. Tá bom? Beijinho, Liana. Obrigada. Pois, muito bem. Em que fase da tua vida, Liliana, tu percebeste que de facto tinhas uma doença rara? Com que idade? Eu sempre soube que tinha uma doença. Claro. Mas sempre com que idade é que ficaste mesmo consciente que era uma doença rara, que era uma doença Foi que aos 12 podia... anos. Aos 12 anos? Foi no primeiro internamento, primeira pneumonia, atelesia pulmonar. Foi quando eu fiquei mesmo de rastros. Passado uns tempos... O que é que tu pensaste? Provavelmente tiveste um diálogo com os médicos e perguntaste e agora o que é que vai ser futuramente? O que é que vai acontecer? Muito sinceramente, nunca imaginei que fosse um pesadelo que foi. Foi um pesadelo? Foi uma mudança de idade da adolescência para a fase adulta que foi horrível. E depois, assim, uma coisa que eu quero referir é que os doentes neuromusculares não podem ter oxigênio. Exatamente. Pronto. Tu falaste relativamente ao oxigênio. Vamos falar daqui a pouquinho. Estavas a falar que essa fase foi muito complicada, até porque um adolescente, digamos, sem limitações físicas ou que não padece de uma doença rara, já é complicado passar uma adolescência. No teu caso, o que é que tu sentiste que te incomodou, de facto? É tu quereres viver a tua vida, é tu estás com os teus amigos e os teus colegas e não conseguir acompanhá-los, ou não foi nada disso? Foi mesmo isso. Assim, a partir dos 12 anos, eu comecei a sair à noite com a minha irmã e, tipo, fazia diretas até às 7 da manhã. Ah, sim? Sim, divertia-me então, muito. A tua irmã mais velha, provavelmente... Anda-me a desencaminhar, pois. Completamente. Anda-me a desencaminhar. E era até feliz. Só que ainda usava o aparelho só durante a noite. Sim. Mas depois, a partir de uma certa altura, comecei a usar durante o dia. E porquê? Tiveste complicações Tive o dióxido de carbono. Sim. O AC2 estava cada vez mais alto. Graças ao oxigênio. E tu falaste relativamente ao oxigênio, não é? E, portanto, havia situações em que te faltava o ar e as pessoas e os profissionais de saúde, quando falta o ar, toca dar ao oxigênio. Mas em doentes com essa patologia, não se deve dar oxigênio. Não, lá está. Lá está, é a falta de formação. É a falta de interesse, de quererem estudar mais. Foi mesmo isso que aconteceu. E cada vez que eu chegava num hospital, por exemplo, na Maria Pia, sim. Eu sei que também a culpa não é deles, não é? Só que, lá está, não tem informação. E punham-me cada vez mais oxigênio. Cada vez mais oxigênio. Sempre, quando eu chegava lá, mais oxigênio. Oxigênio durante o dia. Até que a partir dos 16 anos, acho que era isso, mudei para o Santo António, para a doutora Helga, para a minha querida doutora Helga, quem eu mando muitos beijinhos, porque ela é mesmo... É uma querida. É Deus no céu, ela na terra. Ah, sim? Sim. Mas porquê é que tu achas, o facto de ser uma boa profissional e ter interesse e ter esse interesse relativamente à tua doença? Ela é boa profissional. Ao teu caso? Ela é boa pessoa, ela é boa em tudo. É sensível?
É muito. Eu acho que ela, muitas vezes ela fica cá para nós, claro que ela deve estar a ver, não é? Mas eu noto que ela, os olhos dela, quando eu tenho as minhas vitórias, ela começa assim a chorar. Também. Fica emocionada? Fica. Porque ela sente também as vitórias que tu sentes. Acho que ela sente aquilo que eu sinto. Exatamente. E isso é muito importante para ti também, Sim. saber que... Eu tenho confiança nela. Acho que é uma pessoa que nunca me vai abandonar. É disso que tens medo, futuramente? Principalmente que ela me abandone. Tenho muito medo, porque é a única pessoa que eu confio. A nível profissionais, médicos, para mim é a única médica. Mas isso não vai acontecer, não é? Não. Não é, Liliana? Provavelmente tenho a certeza que isso não irá acontecer. Essa fase da adolescência, claro que falaste que foi muito complicada. A partir de que momento é que pensaste que não, eu vou reagir, já passei por tantas dificuldades, é mais uma e vou conseguir superar esta mais. Quando é que recebeste ou percebeste que de facto tinhas muita força e que irias superar tudo e todos, apesar das tuas dificuldades físicas? Quando a Luana apareceu na minha vida, que ela quis apostar em mim e eu custou-me muito habituar-me, mas ela dava-me muita força. Muitas vezes ela saía da minha casa. Quando a Luana começou a ser tua fisioterapeuta, estavas numa fase assim triste, em baixa? Posso dizer que estava no chão. Ai, sim. Estava no chão. Estavas mesmo. muito mal, psicologicamente, não é? Sim, principalmente. Porque não sentias evolução nenhuma, até porque tu usavas nessa altura uma máscara. Sim. E foi graças à Luana que conseguiste passar da máscara ao ventilador. Exato. Mas quando eu mudei de Maria Pia para Santo António, sim, a minha médica, a doutora Helga, também cortou o oxigênio. Ai, sim. E, tive portanto... um tempinho, mas depois cortou. Porque ela viu, estudou o meu caso e viu que realmente estava-me a fazer mal. Pois, exatamente. E, portanto, foi a melhor coisa que podiam ter feito, não é? Foi, mas mesmo assim não foi tudo. Só foi este aparelho muito, muito importante. O aparelho que tu usas neste momento, até porque, claro que os telespectadores já perceberam-se que tu respiras com esse aparelho. Sim. O que é exatamente? É o tal ventilador que tu usas diariamente? Como é que se chama isso? Chama-se Elise. Muito bem. E dá-te quê? Ar? Oxigênio? Não. Ar. Oxigênio. Ar, dá-me ventilação. Eu puxo o ar, não é ele que vem. Sou eu que puxo, então o músculo do meu pulmão trabalha. Pois. E qual é a função desse aparelho? É para tu teres ventilação? É para os teus pulmões serem ventilados só mesmo? Só? Que é fundamental. Alargar os pulmões, o músculo, porque o músculo está cansado. Muito bem. Relativamente a esse aparelho, tens que usar esse aparelho dia e noite? Tens que usar como? É todos os dias? Todos os dias. Durante a noite, a máscara. Mas, tipo, durante a noite também ninguém me está a ver, por isso. Oh, exatamente. Não é que... Tu estás em casa, mas tu usas ao longo da noite toda? É a noite toda que tu usas a máscara? Uso, e depois de manhã, quando acordo, a hora que eu acordar, que eu sou da minhoca, mudo para a peça vocal. Muito bem. Já alguma vez imaginaste como seria a tua vida se não tivesses essa doença? Quando esses pensamentos me vêm à cabeça, eu prefiro, sei lá, pensar em outra coisa. Pois. Se fosse pensar no que poderia ser, então nunca era feliz. Não saías do lugar e exato. se entristecia sempre, provavelmente, claro. Triste e provavelmente mais doente, não é? Nós podemos estar melhores, mas também podemos estar sempre piores. Não é? Há sempre piores que nós. E uma coisa que eu aprendi com a vida é que nós pensamos que não somos fortes, mas vamos buscar essa força. Em algum lado ela está. Ok. Os teus sonhos estiveram sempre associados
à limitação que a doença te causa? Ou sempre foste aquela pessoa que sonhou sempre de uma forma muito ambiciosa? Sempre sonhei de uma forma muito ambiciosa. Eu não sonho pequeno, eu sonho grande. Tu sonhas em grande, é isso? Sonho, eu sou grande. És grande, tens sonhos grandes e provavelmente tens um grande futuro. É assim que tu pensas, Liliana? Sim, acho que sim. Tenho possibilidades para isso. Muito bem. Vamos falar relativamente à escola e ao futuro, já que falamos no futuro. A tua integração no meio escolar ou no ensino, como é que foi? Com os teus colegas, com os professores? Na primária, era quando eu morava na aldeia. Sabe que as aldeias são pequeninas, são meios toda a gente se conhece, claro. Toda a gente se adora, não é? E então foi boa, mas mesmo assim não foi assim muito fácil. Porque... O que é que não foi fácil? Foi o facto... Porque eles tinham medo de me magoar, por exemplo. Sim. Eu não sou feita de vidro. Exatamente. Portanto, provavelmente tinhas certas limitações, mas não tem, a nível físico, tens os teus músculos que atrofiam devido à tua doença, mas não partes o membro com facilidade, é isso? Não é osteoporose. Exatamente, ou outro tipo de doença limitativa, não é? Na escola, os teus amiguinhos tinham interesse ou curiosidade em saber da tua doença, o que era, para que era, se tinha cura, se tinha doença? Eles tinham essa curiosidade e faziam-te muitas perguntas? Sim, tinham. Eles, claro, são crianças, são puras, verdadeiras, dizem tudo o que pensam e perguntam tudo o que querem. E tu respondias com simpatia, com vontade de responder, ou chegaste a um certo momento da tua vida em que pensaste assim, já chega, já expliquei vezes sem contar as pessoas, portanto não explico, nem mais uma vez. Cheguei a um ponto que eu não tinha paciência. Um miúdo, por maldade, que eu senti, que foi mesmo por maldade, chamou-me deficiente e eu não tive outra reação. Dei-lhe um estalo. Pois, foi o que ele mereceu, não é? Foi. Se os pais não me davam em casa, dei-lhe na escola. Pois é. Tens facilidade em fazer amigos? Gostas de conversar? Eu já percebi que gostas de conversar, gostas de fazer amizades. Tu conversas, por exemplo, com os teus amigos via internet? Eu tenho muitos amigos via internet. E alguns quando verdadeiros, sais, outros mais. Gostas de sair com os teus amigos? Gosto. Alguma vez foste ou sentiste discriminada numa situação em particular que gostarias de contar aqui? Sim, várias, não uma particular, mas em várias. Mas uma que provavelmente te magoasse mais? Não há uma particular, são todas tão fortes. É? Que, sim. E são provocadas por pessoas que, do teu ponto de vista, não são pouco interessadas ou têm pouca informação relativamente à doença que tu tens, é isso? Exato, e às vezes até mesmo a própria família não é assim muito, não apoia assim muito. Mas estás a falar de uma família mais afastada? Sim, a família mais lá de afastada. casa, já percebi que é o apoio a 200% ou mais. Sim. Mas o que é que tu esperas da ajuda da família mais afastadas, no fundo, é mais afastada? O que é que esperas? Compreensão, que venham-te visitar? Não digo só comigo. O que é que estás à espera de? Não digo só comigo, mas acho que a minha mãe devia ter mais apoio e não tem assim tanto apoio. A família não ajuda muito a isso? Nem todos. Tipo, tenho uma irmã que está no Algarve, que é uma querida mesmo, é espetacular, é amiga da minha mãe. Claro, não está presente, mas eu tenho certeza que se ela estivesse presente, ajudava muito a minha mãe. Exatamente. Já agora um beijinho para a minha tia, um beijinho para os meus primos. Como é que chama a tua tia? Amélia. A Amélia. E a minha madrinha. É a tua madrinha? Pois muito bem. De vez em quando vês a tua madrinha, é uma alegria. É muito raro ver, mas este ano sou capaz de ir lá passar umas férias. Pois e ela vem cá. Tu gostas de praia? Adoro praia, amo o mar. Tanto de verão como do inverno. Quando, por exemplo, tens que ir à praia, tu tens que levar, tens de ter algum
dificuldade em especial ou nem por isso? Este ano, o ano passado que passou, foi um ano especial, fui para Espinho e tive direito àquela cadeira para ir ao mar. Ai, sim, exatamente. Foi espetacular, foi muito feliz. Mesmo com a máscara, não me importei. Claro, exatamente. Apesar sim, de tudo, há alguns municípios, no fundo, municípios que, ou câmaras, neste caso a Câmara Municipal de Espinho, que fornecem então, pode-se chamar um carrinho, não é? É um carrinho que tu sentas-te e o nadador São Salvador leva-te até ao mar, é isso? Dois nadadores Salvador. Vários? Tens direito a vários? Dois? Foram dois comigo a pisar. Pois, tu tens, é assim, nós temos direito a um nadador Salvador, tu tens direito a dois, pois muito bem. E depois dizes que tu és privilegiada. Mas isso também é uma coisa boa, não é? Então, tem não que é? ser. Claro que sim. Estava a brincar. Não pode ser tudo mau, não é? Claro que sim. O que é que gostarias de fazer a nível profissional? Tens assim um objetivo? O facto de teres tido vários internamentos não ajudou muito a que seguisses os estudos, não é? Estás a pensar retomar os teus estudos e tirar um curso? Sim? Também a minha fisioterapeuta dá muita força, tem-me dado muita força para isso e eu estou a pensar. O que é que gostarias de... Eu gostava de trabalhar numa área de medicina, por exemplo, investigação, genética, que gostava de encontrar a cura para a minha doença. Era esse o teu sonho? Era. Sei que é muito complicado, mas quem sabe, não é? Atualmente, no dia-a-dia, provavelmente determinadas situações em que gostarias de participar e de fazer e devido a essa tua condição física não consegues. Por exemplo, o que é que gostarias de fazer diariamente que devido à tua condição não consegues fazer, Liliana? Gostava de viajar, por exemplo, e é muito complicado. Para viajar tenho que programar muito com antecedência. É a viagem e não só? São muitas coisas. Tu tomas algum tipo de medicação? Tomo, assim, a coisa mais importante é mesmo a parelha. Claro. Depois tenho o medicamento para o coração, tenho o Lasix, que é a retenção de líquidos, tenho uma série deles, antidepressivos também. Sim. Também, porque eu tive uma depressão e é isso. Tu não me falaste dessa depressão que tu tiveste, foi a partir da tua adolescência que ficaste deprimida? Foi a partir de que fiquei com a máscara de noite e de dia. Exatamente, mas a partir do momento que deixaste de usar a máscara de noite e dia, as coisas começaram a melhorar para ti, Liliana? Dei um pulo de 2 metros. De 2 metros? Ou mais. Sim, e portanto sentes melhor, sentes mais feliz, achas que tens muitos projetos pela frente, tens um futuro pela frente? Se eu fui capaz de conseguir a coisa que eu pensava que nunca ia acontecer, sou capaz de tudo. E não desisto de nada. Essa força toda vem do teu interior, mas também das palavras e da ajuda que a tua fisioterapeuta te tem dado sempre? Bem, sim, ela é responsável por isso. Mais uma. Sim, tem sido. E também dos meus pais, dos meus amigos. Já falámos relativamente aos tempos livres. Tu gostas de ir à internet, gostas de sair, tu gostas de ir a ver as coleções novas, mas não só. Gostas de ir ao shopping. O que é que gostas mais de fazer nos teus tempos livres? Ouvir música. Gostas também? Sim, quer dizer, a música é a minha ocupação. Música e internet. É o que eu mais gosto de fazer. Estás ligada a uma associação, que é a Associação Portuguesa de Neuromusculares, não é? Sim, essa. Queres falar um pouco relativamente desta associação e as valências que a associação oferece? Ajuda os pais, ajuda os doentes, tanto a nível económico como a nível psicológico, isso é muito importante. Somos muito unidos. Estamos a falar relativamente à família. É verdade que falamos no teu caso, que tens e padeces de uma doença rara, mas achas que também os familiares precisam de ajuda não só a nível financeiro, mas também psicológico? A tua mãe, por exemplo, daquilo que ela te conta,
ela teve que, com certeza, ter uma ajuda psicológica para ultrapassar esses momentos, provavelmente, que ela teve, que eu sei que ela teve, de angústia, de tristeza e de viver o dia-a-dia, no fundo, sempre numa luta constante. E isso, a associação também ajudou a isso, a passar e a ultrapassar esses... Sim, nós só recentemente que ficámos sós, mas agora... Estás-me a falar que só recentemente é que ficaram sós. Porquê? Sócios. Sócios, sócios, não é? Achas que a associação tem de facto um papel muito importante, não só para os doentes, mas também para os familiares? Sim, os familiares muitas vezes a Catarina sofrem mais. Eu acho que sim. Porque nós temos apoio dos médicos, temos apoio dos psicólogos, essas coisas todas, mas os familiares ficam assim um bocado isolados. E no fundo eles também precisam de muita ajuda, não é verdade? A associação... Porque eles não podem ficar doentes. Claro. Não é? Se eles ficam doentes, nós ficamos piores. Exatamente. A associação tem desenvolvido vários projetos neste âmbito de juntar não só os doentes, as pessoas, os utentes, e a família e a própria associação e os associados. Sim, o projeto que eu me envolvi recentemente foi no Vida Independente, que são férias que nós vamos tirar, sem os pais, e vão voluntários, profissionais de saúde, e vão connosco e acompanham-nos. E, portanto, tu vais estar praticamente numa colónia de férias, exato, é isso? Uma colónia de férias. Mas os pais não participam. Qual é o objetivo? Fazer com que os pais, pelo menos... Descansem um bocado também. Mas é isso, é esse o objetivo dessa colónia de férias, não é? E provavelmente vais tu e o teu irmão, ou vais só tu? Ou sou eu, o meu irmão não quer. Não quer ir? Não. Tu preferes, então, dar um pouco de descanso também à tua mãe e deixar um pouco a tua mãe também para passar as férias dela mais descansada? Sim, e acho que vai ser uma coisa boa para mim, porque vou criar mais independência, vou livrar um E bocado. amizades, não é? Exato. Provavelmente, e vais poder e ter a oportunidade de fazer atividades que provavelmente em casa não terias oportunidade, é isso? Exato. Estás entusiasmada? Estou muito entusiasmada. Vai ser muito bom. Quando é que vai ser? Já tem data? Vai ser há 2 semanas prováveis que eu vá. Sim. Em julho, Sim. em agosto para setembro. Muito bem. E, portanto, estás entusiasmada e estás a preparar. Não preparaste ainda a tua malinha, ou não? Não. Ai, mas se calhar, da maneira que eu sou, Vais se calhar começar a é preparar melhor. as coisinhas, não é? As tuas toaletes. Pois, Pois pode é. voltar. É verdade. Portanto, tu gostas de estar sempre bem, de te sentir bem, também com as coisas que tu vestes, calças, tudo, não é? Bijuteria, gostas? Adoro. Tudo o que esteja relacionado com a imagem, com a moda. Tu consideras-te uma fashion victim? Considero. Sim, és uma vítima Sou. da moda, não é? Tu gostas de facto de estar muito Gosto. atualizada. Tu costumas ver de vez em quando assim as passagens do modelo, com as televisão, tendências? Sim. Na televisão, sim. E nas revistas, mas acima de tudo eu gosto de fazer a minha moda. É, exatamente, claro que sim. Portanto, não és propriamente uma fashion victim. És sim gostas da moda, exatamente, gostas da moda, mas gostas de criar o teu próprio estilo, não é? E tens o teu gosto pessoal. O teu projeto de vida, o que é que, e já falaste inicialmente do teu desejo, do teu sonho, em que, enfim, houvesse uma investigação relativamente à tua doença que pudesse levar à cura da tua doença. É esse o teu sonho? Sim, é. Já nem penso para mim, mas depois que vou nascer agora, e principalmente que vejam bem quando as mães estão grávidas, vejam bem, façam exames e vejam se têm problemas. Existe um exame que possa detectar esse problema, essa doença rara? Não sei, só se for ao miocentese. Só se for isso. Exato. Provavelmente.
Estamos no final do programa Sozinha na Cidade, já contaste a tua história de vida, provavelmente, e os teus produtores já perceberam que tens muita coragem, que muitas pessoas que estão envolvidas também na tua vida, que fizeram parte da tua vida e que são muito importantes. Estou a falar da tua família, mas também da tua fisioterapeuta e da médica que te acompanha, não é? E da Ana. E da Ana, também, exatamente. Gostarias de deixar uma mensagem, não só às pessoas que sofrem de uma doença rara, mas àquelas que se sentem assim um bocadinho em baixo, porque sofrem dessa mesma doença rara? O primeiro passo é aceitar a doença, porque se nós nos aceitarmos a nós mesmos, é muito mais fácil os outros nos aceitarem. Acho que é isso. E claro, não sigam as regras dos médicos, porque eles só querem o nosso bem, e não desistam. É essa a tua mensagem, não é? Também não vão muito pelo que eles dizem. Quer dizer, os médicos são nossos amigos, mas muitas vezes dizem coisas que depois não são. Como, por exemplo, houve uma situação em que o médico te dissesse alguma coisa e tu pensaste assim, não é bem assim. O médico não, mas uma fisioterapeuta disse à minha mãe, por exemplo, que o meu irmão ia morrer aos 17 anos e ia deixar de andar. E o meu irmão tem 26, não deixou de andar e não morreu. E vai ter muitos anos. Essas previsões que às vezes os médicos ou enfermeiros fazem relativamente, à vida ou que vai acontecer futuramente, às vezes não têm grande fundamento, não é? Fazem um pouco as contas, mas como é que fazem essas contas? Estas contas são fazem-te um pouco confusão, não? Porque aquilo que eles achavam que iria acontecer com o teu irmão não aconteceu. O teu irmão tem 26 anos, continua a andar e, portanto, continua a ter uma vida perfeitamente normal. Sim, eu acho que um profissional de saúde, antes de ser um médico, tem que ser um ser humano muito grande. Um ser humano com capacidade de entender. Exatamente. Associar depois, Exato. Então, os estudos e tudo o que envolve os estudos relativamente à medicina. Liliana, tive muito prazer em ter-te aqui. Já chegamos ao final, foi muito rápido. Espero que tenhas gostado também de estar connosco aqui no Sozinha na Cidade. Vou-te oferecer este ramo lindíssimo de flores. Não é tão bonito como tu. Obrigada. Mas é bonito e fica-te bem. Muito obrigada mais uma vez, Liliana. Desejo-te muitas felicidades e que concretizes todos os teus sonhos, sem restrições. Vou concretizar. Com certeza, minha querida. Obrigada. Ficamos por aqui com mais uma história Sozinha na Cidade, especial história de vida. Já sabe que se quiser ser o meu convidado, pode ser o meu convidado um dia e contar a sua história de vida. Pois muito bem, pode ligar aos domingos a partir das 21h30 para o 22 953 8527. Ficamos por aqui. Desejo uma boa semana. Até ao próximo domingo. Seja bem-vinda a mais um Clube de Leitura. Tenho mais 3 sugestões para lhe fazer da Porta Editora, da Bertrand e da Leia. Vou começar pelo livro Cartas para Cláudia, de Jorge Buquet. Lições de vida, de amor e de autodescoberta. Se eu pudesse escolher os meus sentimentos em relação às pessoas que me rodeiam, escolheria enamorar-me com toda a intensidade de que sou capaz. Escolheria que, na altura em que essa paixão diminuísse, debaixo dessa crescesse um sentimento. Escolheria que nem eu, nem o outro nos assustássemos com o desaparecimento da paixão e que soubéssemos enfrentar-nos com a mudança da intensidade para